Vocês já ouviram falar sobre os desigrejados? São pessoas que não frequentam mais uma igreja, que não vive igreja, que não vive em comunidade. Provavelmente pessoas que foram machucadas, pessoas que se decepcionaram, seja com a igreja, com pessoas, com uma figura de autoridade, seja um pastor, um líder e etc. O certo é que essas pessoas foram feridas e por causa das suas feridas, elas desistiram de viver em comunidade. E agora dizem que podem viver um relacionamento com Deus de uma forma individual. Então hoje eu quero falar com vocês sobre falsas igrejas, sobre falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, que estão ferindo pessoas dentro da igreja. Mas também quero falar sobre os desigrejados e dizer que mesmo que essas pessoas hoje não vivem em igreja porque foram feridas, elas estão vivendo em uma heresia. Bom, meu nome é Wesley Gobato, eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta de teologia, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário, porque assim você me ajuda. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda para que o YouTube possa recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Então, eu espero que eu possa contar com a sua ajuda. Bom, para iniciar, eu quero ler um texto com vocês, onde eu vou basear o vídeo de hoje nesse texto, que se encontra lá na carta de Judas. Então, Judas, capítulo 1, único capítulo, né? Versículo 11, que diz assim: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Bom, aqui Judas ele está escrevendo sobre falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão causando destruição e que estão levando um falso evangelho, não um evangelho de Cristo. Então ele usa esse termo, né? E, ai deles, porque eles estão vivendo no caminho de Caim, caindo no erro de Balaão e vivendo na destruição de Corá. Então eu quero agora mostrar para vocês algumas características de uma igreja que estão vivendo isso. Então, por exemplo, quando ele fala o caminho de Caim, o que ele está dizendo? Caim, acho que todo mundo sabe, era irmão de Abel, e Caim matou o seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Ele matou o seu irmão por inveja? Sim, também. Mas ele matou o seu irmão porque o seu irmão ele denunciava o pecado dele, né? Deus ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E mesmo que Deus disse para Caim se arrepender, né? Caim ele foi e matou Abel, porque Abel denunciou o pecado de Caim, porque a oferta de Abel denunciou o pecado de Caim, porque a oferta de Abel foi uma oferta de excelência, a de Caim foi uma oferta ruim. Então Abel achou melhor e decidiu matar aquele que denunciava os seus erros, aquele que denunciava o seu pecado. E é isso que acontece nos dias de hoje, nessas igrejas que não são igrejas, são igrejas falsas que estão vivendo no caminho de Caim. Por quê? Porque essas igrejas, elas estão matando aqueles que denunciam o seu pecado. Então, por exemplo, você vai numa comunidade, onde nessa comunidade o pastor, a autoridade, o líder, diz para você que você não pode ir em outras igrejas, que você não pode ouvir pregações de outros pregadores que não seja do seu ministério, que você não pode ouvir músicas que não seja do seu ministério, que você não pode ler livros de pessoas de outras igrejas com linhas teológicas diferentes daqui o ministério que você frequenta. São pessoas que não querem que você consuma outros conteúdos que não seja do seu próprio ministério. E por que isso? Porque provavelmente
essas pessoas, esses livros, essas pregações vão denunciar o pecado da igreja que você está. Por exemplo, muitos não querem que você esteja nesse vídeo, porque vendo esse vídeo e você olhando para a sua comunidade, você olhando que a sua comunidade faz isso, esse vídeo está denunciando o pecado da sua comunidade. Porque eles querem você apenas para si. Eles são pessoas de extrema autoridade que querem apenas poder. São literalmente aquilo que Jesus disse em João capítulo 10, que são o ladrão. O ladrão do versículo 10 de João capítulo 10 os falsos profetas. São essas pessoas que vieram para roubar, matar e destruir as ovelhas do aprisco. Então, essas igrejas que tomam um caminho de Caim estão apenas matando aqueles que denunciam o seu pecado, e não apenas os de fora. Então, eles não falam apenas mal das outras igrejas, de teólogos, de outros pregadores, mas eles matam aqueles que se levantam contra eles dentro da sua própria igreja. Eles matam seus próprios membros. Quando algum membro enxerga algum erro em um pastor, em um líder, e ele se levanta para denunciar o erro desse pastor, ele ouve que ele não pode se levantar contra um homem ou um ungido de Deus. Isso está totalmente errado. Por quê? Porque quem peca, seja um pastor, seja um líder, ele precisa arcar com as consequências de seu pecado. Se é um pecado, ele precisa ser afastado do seu cargo, ter o seu ministério restaurado. Dependendo da gravidade do seu pecado, ele não pode nunca mais exercer o seu ministério, exercer aquele cargo. E dependendo do pecado, se for um crime, ele deve ser denunciado para as autoridades e deve pagar, ser preso pelo crime que ele cometeu. Mas eles não querem que você denuncie o pecado deles. Então o que eles vão fazer? Eles vão te matar. Eles vão dizer que você é um revoltado, que você é um rebelde e que você está denunciando um ungido de Deus. Então fuja e corra desses tipos de igreja que estão querendo matar aqueles que denunciam o seu pecado. Então, aqui vai falar depois daqueles que estão buscando lucro, caindo no erro de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta da parte de Deus, um profeta que tinha um dom de Deus, que era a boca de Deus, profetizava aquilo que Deus falava realmente. Mas mesmo assim, era um falso profeta. E por que Balaão era um falso profeta? Porque ele buscava lucro. Ele profetizava apenas para o benefício próprio. O rei queria a destruição de Israel e pediu para Balaão profetizar contra Israel, mas Balaão sabia que ele não podia profetizar contra Israel, que Deus nunca ia enviá-lo para profetizar contra Israel. Então, o que ele fez? Para que ele pudesse continuar sendo pago pelas suas profecias, ele levou Israel ao falso ensino. Então levou Israel a ficar com mulheres estrangeiras e assim levou Israel a pecar. E é por isso que não podemos julgar as pessoas pelos seus dons, mas precisamos analisar as pessoas pelo seu fruto. Qual é o fruto que ela está dando? Balaão estava levando as pessoas a um falso ensino, levando as pessoas a pecar, já que ele sabia que ele não podia profetizar contra eles. Então, ele fez tudo isso para busca de lucro, para benefício próprio. E quantas igrejas estão apenas focadas no lucro, focados no benefício próprio, focados em buscar não apenas o dinheiro, a riqueza, mas às vezes poder, influência. Então, eles fazem de tudo para ter esse poder, para ter essa influência. E assim, estão caindo no erro de Balaão, porque só pensa no benefício próprio. Não pensa nos outros, não pensa nos membros, não pensa em ajudar as pessoas, pensam apenas no lucro.
no lucro. Então, corra e fuja de igrejas que estão dizendo para você que se você não ofertar, se você não dizimar, você vai para o inferno. Corra dessas igrejas. E eu quero abrir um parênteses aqui. Ofertar é necessário e é importante sim. Não quero entrar na discussão se dizimar é algo que a gente deve fazer ou não. Isso é assunto para outro vídeo. Mas você ajudar a sustentar o ministério que você frequenta é muito importante. O ministério tem contas para pagar, dívidas para pagar. Quem trabalha em trabalho integral, seja um pastor, seja um líder, seja quem for, merece um salário. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, que essas pessoas, elas merecem ter salário. Então, não tenha problema com o seu pastor recebendo um salário, mas tenha problema com o pastor andando de BMW, com Porsche, e membros da sua igreja andando de Celta, de Corsa. Isso é o errado, é isso que não pode acontecer. O pastor tem que ter um salário digno, onde dê para ele se sustentar a família dele, mas não pode ser algo esbanjado, porque aí está lucrando em cima de fiéis. Então a gente precisa fugir de igrejas assim, fugir de igrejas onde tem esses tipos de pessoas, esses falsos profetas, esses falsos líderes que estão levando as pessoas a um falso ensino, que não estão pregando o evangelho de Cristo, mas estão pregando o evangelho antropocêntrico, que coloca o ser humano no centro. Que coloca o ser humano no centro e não Cristo. Um evangelho focado na teologia do coach, focado na teologia da prosperidade. Não um evangelho que prega Jesus Cristo. Então fuja, corra desses tipos de igreja. E por último, ele fala, foram destruídos na rebelião de Corá. O versículo ele traz um equilíbrio, porque existem as igrejas e os falsos profetas que estão seguindo o caminho de Caim, que estão caindo no erro de Balaão. Mas por causa dessas pessoas, dessas falsas igrejas, desses falsos profetas, muitos estão sendo destruídos na rebelião de Corá. Quem era Corá? Corá foi alguém que se levantou contra Moisés, sobre a autoridade de Moisés, que disse: Deus só fala com Moisés? Não, nós agora vamos tomar as nossas decisões. Ele se levantou e se rebelou, e Deus destruiu ele e aqueles que o seguiram. E essas pessoas, nos dias de hoje, são os desigrejados. Foram feridos, foram os machucados, mas se levantaram contra a igreja de Cristo. E isso é um erro. A igreja é a igreja. É o corpo de Cristo. Não podemos nos rebelar contra a igreja. Não podemos achar que as falsas igrejas representam quem a igreja de Cristo é. E não. Por isso, os desigrejados estão vivendo uma heresia. Porque a Bíblia vai falar em vários textos, como Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 46, Hebreus 10, versículo 25, a importância de viver em igreja, a importância de congregar. Os 2 mandamentos que resumem todos os outros mandamentos, Jesus disse que era amar a Deus de todo coração, alma e entendimento, e seu próximo como a ti mesmo. Mas como você vai amar o seu próximo como a si mesmo, se você está amando apenas pessoas que você escolheu colocar na sua bolha? Porque viver igreja é amar pessoas diferentes de você. Viver igreja é ser membro do corpo de Cristo. E como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, que cada membro é distinto, que cada membro tem a sua função no corpo. Só que um membro amputado não tem serventia nenhuma para o corpo. É por isso que a cultura dos desigrejados é uma heresia. Talvez você foi ferido, talvez você foi machucado e por isso que você não quer frequentar uma igreja. Eu não estou dizendo que você vai encontrar uma igreja perfeita,
porque isso não existe. A igreja vai ser perfeita apenas quando Jesus vier e com sua glória. E assim vamos ser ressuscitados e teremos um corpo glorificado. Mas existem igrejas bíblicas onde o centro é Cristo, onde o foco é pregar o Evangelho, onde o foco é ajudar os necessitados. Procure esse tipo de igreja. Procure esse tipo de igreja. Fuja e corra dessas igrejas onde o foco é o dinheiro, é o ser humano, a teologia da prosperidade, a teologia do coaching. Corra dessas igrejas que não são igrejas, mas são seitas, que não permite que você consuma conteúdos de outros lugares, que acha que só eles são os certos, que só a doutrina deles são as certas e que a salvação está apenas na igreja deles. Isso é uma seita, porque a salvação está em Cristo, não está em placa de igreja, em placa de alguma denominação. A salvação está em Cristo. Cristo vai salvar a sua igreja, a verdadeira igreja. E a verdadeira igreja são aqueles que acreditam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E não aqueles que têm tal linha teológica específica, tal doutrina específica. Não. É a igreja que vive o Evangelho de Cristo, que não inventa doutrinas humanas para voltar a viver como se fosse na época da lei. Então fuja, corra dessas igrejas, mas nunca deixe de ser igreja, porque deixar de ser igreja é uma heresia. Deixar de ser igreja é deixar de fazer parte do corpo de Cristo, é deixar de ser membro do corpo de Cristo. O mandamento é: ame a Deus, vertical, mas ame o seu próximo, horizontal. Não tem como viver uma vida apenas vertical. Ah, mas eu adoro a Deus com a minha família. Você está amando aqueles que você colocou na sua bolha. Na igreja, você tem que amar pessoas de classe social diferente que a sua, de uma cultura diferente que a sua, de uma raça diferente que a sua, com costumes diferentes que o seu. Isso é amar o próximo de verdade. Amar quem você colocou na sua bolha. É por isso que os desigrejados é uma heresia, porque é impossível viver o amar o próximo, um dos mandamentos onde se resume todos os outros. A nossa vida, a nossa relação com Deus é vertical, mas também é horizontal. Nós fomos chamados para viver igreja e viver em comunidade. Se na sua cidade não tem nenhuma igreja bíblica onde o centro é Cristo, se você tiver outras condições, vá para outra cidade e procure uma igreja onde o centro é Cristo, uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Se você não tem condições, busque orientação de algum líder, de algum teólogo, de algum pastor, que você vê que realmente o centro é o Evangelho, que ele prega o Evangelho de Cristo e que a igreja dele é uma igreja onde o centro é Cristo. Então vá para essa igreja e peça orientação para essa pessoa, para que você comece uma igreja na sua casa, se você não tiver condição para ir para outra cidade. E assim outras pessoas possam se juntar com você e ali vocês possam ser igreja. Uma igreja bíblica e uma igreja onde o Evangelho é Cristo. Mas não deixe de viver igreja. Não deixe de viver igreja, mesmo que você foi ferido. Por isso que esse vídeo, para você fugir dessas igrejas, mas para você nunca deixar de ser igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você chegou até aqui, eu sou muito grato pela sua presença e a gente se encontra na próxima.